muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Joana Areias, que lançou um livro intitulado Tu Consegues, e ela vai-nos falar também um bocadinho de todo o seu trabalho sobre o coaching arquetípico, é assim? Eu tenho Arquetípico? é Ou então uma daquelas palavras fáceis e depois eu fico sempre ali, porque nós já temos tido aqui outro tipo de coachings e este é muito, particular. Muito obrigada, Joana, por estares aqui e teres aceito este desafio para estares nas conversas do confinamento. obrigada a ti, Susana, por estares a fazer isto e por achares que o meu contributo pode ser útil. Obrigada mesmo por este privilégio. Obrigada. Eu começava, e como começo todas as conversas, por te pedir uma apresentação de qual a tua formação, qual o teu percurso, até chegares a este teu projeto. Ok, quanto tempo é que temos? Temos muito tempo, à vontade, à vontade. Só quando eu nasci? Não, estou a brincar. Então, o meu percurso, olha, eu comecei a minha vida profissional como fisioterapeuta, noutra vida, né? Parece que eu costumo dizer, a minha outra vida. E pronto, e nunca me senti muito realizada, nunca me senti realizada toda, apesar de gostar das pessoas, adorava os meus clientes e os meus alunos e isso tudo, mas a parte técnica não me inspirava, não me sentia feliz. E durante muito tempo não sabia o que é que queria fazer, portanto andava assim um bocadinho perdida, a culpar tudo e todos. Da minha frustração, não sei se reconhecem esta coisa, então era assim tudo. Reconheço totalmente. Depois passei a ser aquela pessoa que ouve as pessoas a queixarem-se, porque o meu patrão isto e aquilo, e que digo sempre: "Epá, o teu patrão está bem, tu é que estás mal. Então se calhar chegou a altura em que és tu que tens que dar o passo, não é ele que está mal, ele até está satisfeito com o teu trabalho, tu é que estás insatisfeito." Exatamente. Portanto, até conto essa história no meu livro logo no início, nas primeiras páginas, precisamente a contar o episódio em que me caiu a ficha, tipo, sou eu, ups, ok. E então, pronto, quando me caiu a ficha, depois quem quiser pode ler as primeiras páginas do meu livro gratuitamente no meu site, dá para descarregar as primeiras páginas do meu livro. Nem precisam comprar um livro para ler essa parte da história. E quando caiu então a tal ficha, eu percebi, ok, então eu é que tenho que ir à procura, eu não sei, ok, eu é que estou meio perdida. E então comecei nesta busca de fazer cursos e tentar pedir ajuda e várias coisas, tinha licenciatura, mestrado, outro mestrado, enfim. E depois, no segundo mestrado, comecei a fazer tive uma cadeira de uma mulher iluminada que eu adoro, que é a Paula Bato Faria, que é uma professora universitária simplesmente genial. O que Eu era o mestrado, Joana? era em gestão da saúde. E tive uma cadeira da Paula Lobato Faria, que é essa professora universitária que eu adoro, que é autora também, que já agora que é uma mulher incrível, e ela criou como visionária, que tinha uma cadeira no curso que era Emoção, Liderança e Coaching. E eu, na altura, estava casada ainda com o meu ex-marido e ele já era coach, e ele dizia-me, tu devias ser coach, tu devias ser coach, e eu não lhe ligava nenhuma, também não sei se identificam com isto, quando alguém nos diz coisas, não ligamos, as pessoas nos dizem. E, entretanto, como tive a cadeira de emoção, liderança e coaching no mestrado, comecei, isto é interessante. E na altura, no mesmo ano, que foi em 2011, o Daniel Sá Nogueira lançou a certificação internacional de coaching da World Coaching Organization, que é a certificação de coaching que eu atualmente estou a facilitar. Portanto, é muito giro, porque é o full circle, não é? Fiz este curso e agora estou a dar este curso a outras pessoas, é mesmo muito inspirador. E então fui fazer a certificação e pronto, fui fazer a certificação como mais uma estratégia para me descobrir e para perceber o que é que eu queria fazer da minha vida, né? Porque andava só a bater com a cabeça nas paredes. E quando tive que entregar o projeto final, uma das coisas é que tínhamos que fazer sessões com pessoas para praticar, gravar e mandar para serem avaliadas. Foi aí que quando eu comecei a pôr em prática, que eu disse, eu gosto disto. E quando recebi feedback positivo do Daniel na altura, ele a dizer: "Epá, tu tens jeito, tu és boa", aquilo foi tudo tive ali um conjunto de sortes e de inspirações que me fizeram dizer: eu acho que descobri a minha cena. E descobri, pelo menos até hoje, ainda não mudei de cena, e então até hoje que dedico a minha vida exclusivamente ao coaching, portanto há 10 anos que ando Nós nisso. às vezes achamos que é difícil, mas eu até costumo dizer isto, é quando a gente se sente peixe na água, quando a coisa flui, quando não estamos ali, parece que a remar contra a maré, quer dizer, há coisas nos projetos, em 7 vai fazer 8 anos de viagem comigo, houve coisas que eu tive literalmente, não era literalmente, mas estive a remar contra a maré. Ah,
mas quando a gente se sente bem com aquilo que está a fazer, não é? Não sei se sentiste isso, e nos sentimos peixe na água, e é aí que percebemos, não, é isto. E às vezes, lá está, a coisa até pode nem existir ainda. Uhum. Somos nós que temos que a criar, como a tua professora criou, como tu criaste um outro tipo de coaching, entretanto. Ou seja, isto para dizer que muitas vezes as pessoas até podem empancar com uma certa coisa, mas lá está, se sentirem como peixe na água, forcem mais um bocadinho porque estão lá quase a chegar. Isso que eu às vezes explico aos meus clientes, porque eu ajudo muitas pessoas na área do propósito de vida, a ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito de vida em termos de carreira, o que é que querem fazer em termos profissionais, no fundo ajudar as pessoas a fazer o percurso que eu fiz, não é? Mudar para uma profissão que as apaixona. E uma das coisas que eu lhes digo muitas vezes é precisamente isso. Às vezes há coisas que não, dentro desta coisa que eu adoro, há coisas que não estão, há aqui uma coisita e o que nós às vezes fazemos é deitar tudo fora. E às vezes só precisamos de afinar ali qualquer coisa. Tipo, pois, e isto já me aconteceu dezenas de vezes nos últimos 10 anos. Eu adoro fazer o que eu faço, mas depois, de vez em quando, há aqui uma maneira que eu estou a fazer isto que, epá, já não. Então tenho que ir ali afinar e a vida é um constante afinar, não é? Nomeadamente nesta área da realização profissional. É um constante afinar, é um bocado uma ilusão acharmos que os moldes com que criamos uma coisa há 10 anos atrás, por exemplo, foi o meu caso, que vão servir para a Joana de hoje. Não vão, porque eu já não sou a mesma Joana, não é? E, portanto, às vezes a vida mantém-se como nós idealizámos, mas nós mudamos e precisamos novamente realinhar com a pessoa que agora nos tornamos. E é um bocadinho. Nós, a sociedade, tudo o que a sociedade nos traz, as evoluções, não é? Tudo à nossa volta vai mudando e nós temos que ir acompanhando o passo. Hum, eu não sei se tu também, de todas as coaches que eu tenho falado, ultimamente, pelo menos, eu já sigo o vosso trabalho há algum tempo, todas elas tiveram um ponto de viragem que foi essa insatisfação, mas também foi assim o bater no fundo. E acho que é muitas vezes importante nós dizermos isto às pessoas. Dói muito mudar, não é? Dói muito esse bater no fundo para depois nos reerguermos. Hum, Chega-te muita gente também assim às tuas mãos, por assim dizer, a pedir essa tua ajuda? E não ontem dizia a uma cliente, eu tenho mesmo pena, eu acho que eu adoro o ser humano. O Daniel costuma gozar a dizer assim: tu és a pessoa que mais gosta de pessoas e que menos gosta de pessoas, porque eu também me irrito. Mas pronto, mas eu adoro o ser humano, mas uma das coisas que se eu pudesse mudar no ser humano, imagina que eu era Deus, não é? E podia ir ali, apertar um parafuso que eu acho que está avariado, e quando digo ser humano incluo-me a mim também, porque ainda sou um ser humano, e cometo exatamente esta, eu vou dizer erro, se calhar não é erro, mas é uma realidade que é, eu não percebo porque é que nós, e eu incluo-me aí, precisamos de chegar a esse ponto para mudar. Porque é que nós temos que. Se eu pudesse mudar alguma coisa no ser humano, era isso: era o ser humano ter a capacidade de mudar aquilo que ele sabe que precisa de mudar, sem ser preciso rebentar-se todo. Tenho mesmo pena, porque é que será que é assim? Mas é uma coisa que eu tenho constatado frequentemente: tem que doer o suficiente. E há pessoas que aguentam muito, não é? Há pessoas que dói-lhes muito e elas estão ali a aguentar na mesma. Tenho pena que seja assim. É, na Mas verdade, aquela coisa que é uma frase feita, mas é a verdade de nós somos animais de hábitos, não é? é, E custa-nos muito mudar esses hábitos. Há pessoas a quem custa menos, há pessoas em que custa mais. Mas se depois formos pôr tudo nesse prato de ok, vamos mudar isto, toda a gente cria aí põe toda a gente o pé, não é, no travão, é assim, mas mudar o quê? Como? E depois é em relação a quase tudo, não é? Há pessoas que a ideias que chegam à sua vida, a teorias, a filosofias, a religiões, o que quer que seja, não é? sim, E depois, quando chega à sua própria vida, também o fazem. e é uma ilusão achar que se nós ficarmos quietinhos, as coisas não vão mudar. É mesmo, é outra ilusão. Elas vão mudar. E se não mudarem assim, vão mudar assado. Isso ou seja, nós caímos na ilusão de que talvez possamos resistir a esta mudança. E não, quer tu queiras, quer não, ela vai acontecer. E, portanto, Geralmente, diz-me se concordas, geralmente é o medo de a mudança poder ir para pior? Quando na verdade o que acontece é quase sempre o contrário, não é? A mudança traz-nos sempre uma coisa boa.
Sim, varia muito. Às vezes é o medo de mudar para pior, é o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo de me arrepender, é o medo de não haver solução se as coisas, se eu depois não tiver capacidade para conseguir concretizar. Os medos variam muito. Ah, ao mesmo tempo, eu acho que o medo. Eu podia ter aqui o discurso típico do coaching que temos que enfrentar os nossos medos e blá blá blá, e eu acho isso tudo ótimo e é muito fixe, mesmo. Eu sou coach, portanto, adoro essas coisas. Agora, às vezes eu acho que o medo tem aqui uma utilidade muito especial, que é está a trazer-nos informação acerca das nossas necessidades. E vamos supor que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Ok, então isto é informação, porque aquilo que as pessoas pensam de mim é uma coisa importante para mim. E eu posso ir por duas vias. Pela via do coaching tradicional, que é a via do tens que ultrapassar isso, tens que estar a borrifar para o que os outros pensam. Ok, mas isso às vezes implica que eu tenho de me tornar numa toda outra pessoa. Ou então posso ir pela via de como ter a criatividade e a não preguiça de pensar em soluções. Então, se eu tenho medo do que as pessoas vão pensar e quero muito fazer isto, mas tenho medo que as pessoas vão pensar disto, então como é que eu posso integrar as duas coisas? Como é que eu posso fazer o que eu quero e ao mesmo tempo estar bem com o que as pessoas pensam? Ou então ajudar as pessoas a perceberem de outra forma, ou então ou outra coisa qualquer. Não sei qual é que é a criatividade que é preciso ter. Porque muitas vezes as pessoas quando chegam e estão paradas pelos medos, e isso acontece-me a mim, porque eu também sou uma pessoa, e acontece a todas as pessoas que eu sigo, e é normal, nós queremos ir contra os medos, e achamos que os nossos medos são irrealistas, e que são patetas, e que temos que os sacudir e dizer, finge que não tens. Pode ser por aí, mas pode não ser sempre por aí. Às vezes pode ser por ter a criatividade de encontrar formas de integrar, e em vez de dizer, ou tenho o que eu quero, ou tenho segurança financeira, não é? Ou faço este projeto, ou tenho o reconhecimento dos meus pais, ou não sei o quê. Não, então como é que podes ter as duas coisas? Como é que podes ter ambos? E eu acho que esse é um caminho um bocadinho mais sustentável e muitas vezes com mais resultados do que simplesmente fingir que não tenho medo, porque o medo está lá, ele existe. Agora, isto é um trabalho um bocadinho mais difícil de se fazer, não é? É um trabalho de algum um aprofundamento um bocadinho maior do que é que se está a passar ali. E quando tu falas do coaching arquétipo típico, digo que não consigo dizer esta palavra, arquetípico, ah, o que é que significa? Em que é que ele é diferente? Em que é Então, que se destaca? hum, ia dizer, podes dizer coaching de arquétipos ou coaching arquetípico, pronto, fica assim. Arquetípico. Sim, uma palavra difícil, penso em termos de marketing, se calhar tenho que pensar a repensar um bocadinho mais as coisas. Há uma coisa que eu digo aos meus alunos quando vêm fazer o curso de coaching arquetípico, que é este tipo de trabalho não é melhor do que o coaching tradicional, em nenhuma medida, e não é para substituir o coaching tradicional. Há situações que o que a pessoa precisa é coaching tradicional, que é pensar no seu objetivo, fazer um plano de ação, ter trabalhos de casa e andar para a frente, mas depois há situações em que a pessoa precisa de outro tipo de trabalho. E o que o coaching arquetípico faz são várias coisas, mas uma das coisas fundamentais é garantir que o objetivo que a pessoa definiu está alinhado com o seu processo de individuação. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que, tendo em conta que o coaching arquetípico é a fusão entre coaching e psicologia analítica, que é a psicologia de Carl Jung, o que nós vamos fazer é continuar a ajudar a pessoa a atingir o seu objetivo, que é isso que o coaching faz, mas garantir que esse objetivo está alinhado com o grande tema, ou grande trajetória, ou a grande viagem que a pessoa está a fazer aqui. Ou seja, garantir que não é eu às vezes distingo assim para as pessoas perceberem, não é só um objetivo do ego, e nada contra o ego, porque o ego é uma estrutura da nossa psique que tem uma função muito importante, que é tornar-nos nas pessoas que nós somos, que é ajudar-nos a conquistar coisas, que é ajudar-nos a sair da zona de conforto, a evoluir, a crescer, a ser maiores, a ser melhores, e o ego é super importante, é um bocadinho maltratado no desenvolvimento pessoal como se fosse a ovelha negra da psique, mas tem uma função muito importante. Portanto, o coaching tradicional é mais um coaching desse tipo, força de vontade, yang, etc. Mas o coaching arquetípico é um coaching mais do self, e quando eu digo do self é daquela vontadinha interna, daquela essência, da grande trajetória que eu como ser humano estou a fazer aqui na Terra. Por exemplo, uma cliente pode chegar e dizer: o que eu quero é ser CEO da minha empresa, e de repente eu começo a falar com a cliente e ela está toda assertiva, né? Porque quer ser CEO da empresa, e de repente
conversa surge que ela adorava escrever um livro para crianças e ela começa a falar nisso e chora de emoção. E tipo, nota-se, há uma diferença no discurso, na postura, na energia, na libido que existe ali em relação a um objetivo e em relação ao outro. E nada, não há um melhor do que outro. Eu tenho só que, no caso de coaching arquetípico, garantir que vamos escolher um objetivo que está alinhado com a grande história que ela quer contar sobre a sua vida, não é? E se fosse coaching tradicional, pronto, é o que tu queres ser CEO, bora. E às vezes há um momento para isso, para ser young e para não pensar em cenas e ir em frente, e depois há momentos em que ir um bocadinho mais fundo e perceber o que é que, na grande ordem das coisas, o que é que este objetivo diz sobre a história que eu quero contar sobre a minha vida. Então é muito giro, é um trabalho muito interessante. E tu no teu livro, que se chama Tu Consegues, tu contas a história da tua vida também. E de como depois decidiste chegar ao mundo do coaching e um bocadinho mais explicado a forma resumida que fizeste da tua vida. Tu chamas-lhe Tu Consegues porquê? Olha, eu acho o título super pimba, já agora. As pessoas, eu detesto a capa e detesto o título, mas pronto. Mas como é que chegámos ao título Há quantos anos é que lançaste, Joana? em 2016? Não é um livro sobre coaching arquetípico, portanto, o coaching arquetípico veio posteriormente a isso, mas é um livro sobre ajudar as pessoas a descobrir o propósito de vida e a viverem as vidas delas com aquilo que elas mais amam fazer. E eu criei todo um sistema, toda uma metodologia de trabalho que eu uso com os meus clientes para conseguir que eles descubram o que é que eles querem fazer e conseguirem implementar isso nas suas vidas de forma segura. E quando estava a escrever o livro, entreguei-o à editora, eles gostaram muito, começámos a fazer as pequenas edições e como dizia o meu editor, um procedimento cosmético, porque o livro já estava praticamente pronto. E pronto, o título é que não saiu, o título não saiu, o título não saiu. Então houve um momento em que o meu editor liga-me, estávamos ao telefone, e ele diz: então vá, mas o que é que tu dirias, qual é que é a mensagem? O que é que tu dirias a uma cliente tua que está à tua frente? E eu comecei num rant, estás a ver, tipo, eu diria isto, eu diria aquilo, e depois disse, não sei o que tu consegues, e ele vira-se, tu consegues, e eu virei para ele e disse assim, sim, eu sei que vou conseguir descobrir o título, e ele, não, tu consegues, o que é que achas? E eu, ok, pode ser. Ou seja, no fundo envolto naquela emoção que eu estava a sentir de, pai, com a convicção, eu acredito mesmo nisto, soou-me bem, hoje em dia acho super pimba, mas pronto. Olha, eu gosto, por acaso. Acho que é. Mas, Se o mas visse numa prateleira e estivesse à procura de livros de autoajuda e de especificamente, perfeitamente enquadrado, acho que eu sim. acho que, apesar de pimba, eh, eu acho que é a mensagem central, porque de facto a maior parte das pessoas que me procuram para descobrir o propósito de vida, muitas vezes elas até já sabem o que gostavam de fazer, mas não acreditam que podem, não acreditam que estão autorizadas a, não acreditam que conseguem. E então a mensagem, na verdade, está certa. Por outras vias nas sessões eu tenho que os ajudar a acreditar que eles conseguem, não é? Claro, e conseguem e vale a pena depois o resultado final. Tu dizes precisamente, quem quiser, como a Joana aliás já referiu aqui, pode ir ao site dela e tem lá as primeiras páginas do livro disponibilizadas gratuitamente, e depois quem quiser pode comprar o livro. E depois, eu até acho piada que tu dizes aqui, para ajudar a uma vida com mais propósito, mais coerência e mais bliss. Eu Uhum. gostava que me dissesse o que é bliss. Olha, este conceito de bliss é um conceito que me tem acompanhado nos últimos 2 anos com muita força. Eu adoro esta expressão, apesar de não encontrar uma tradução, Também. uma tradução literal para português, é uma mistura de entusiasmo, paixão, alegria, energia vital, fluxo, não é? Como falávamos no início da nossa conversa. E eu já conhecia esta palavra, mas no contexto em que eu a utilizo, descobria quando comecei a ler os livros do Joseph Campbell. E o Joseph Campbell era um estudioso e académico na área da mitologia. E ele começou a estudar os povos indígenas, etc. E começou, entretanto, apaixonou-se pela mitologia. Era professor na Universidade Sarah Lawrence, que é, curiosamente, uma universidade de mulheres. Portanto, ele era professor universitário de mulheres. Isto há 80 anos atrás, não é? E ensinava mitologia. E o Joseph Campbell fez uma coisa incrível, que é, ele começou a estudar as histórias. Estás a ouvir aqui a jardinagem?
parece um passarinho a cantar, por isso está tudo bem. Ótimo. Então ele começou a estudar as histórias dos vários povos, os contos de fadas, enfim, começou a estudar as histórias e os mitos de várias civilizações. E começou a perceber que todas elas contavam a mesma história. Todas as religiões contavam a mesma história, todas as mitologias contavam as mesmas histórias. Havia motivos das histórias que se repetiam uma e outra vez. Então o Joseph Campbell fez uma coisa mágica que foi, criou um modelo da jornada do herói. Criou um modelo que tem certas etapas que se repetem na maior parte das histórias que nós conhecemos. Por exemplo, o facto do herói ser um órfão. Isto é comum a diversas histórias. O facto, por exemplo, o motivo da entrada na barriga da baleia. Isto repete-se em diferentes histórias, na Bíblia e em outras histórias. Por exemplo, o descobrir que o vilão afinal é o meu pai. Isto é outro motivo que às vezes também se repete, não é? Como na típica história do Luke Skywalker, em que o Darth Vader diz I'm your father, não é? Portanto, há aqui motivos que se repetem. E ele criou este modelo, que é o modelo da jornada do herói, e é simplesmente fascinante, porque o Joseph Campbell depois fez o paralelismo para as nossas vidas. Nós todos estamos numa jornada do herói e nós todos nos deparamos com aqueles motivos de forma simbólica. Ou seja, o vilão da nossa vida não é o nosso pai, mas o pai representa desafio, não é? Por exemplo, ou, enfim, vários outros motivos. E uma das coisas que o Joseph Campbell diz num dos livros dele é que os alunos dele muitas vezes vinham-lhe perguntar: então como é que eu sei que estou a viver o meu mito pessoal? Como é que eu sei que aceitei o convite da jornada do herói? Não é? Como é que eu sei? E ele diz que respondia sempre dizendo que segue a tua bliss. Se tu seguires a tua bliss, tu já estás na extremidade do transcendente. É a frase que ele usa no livro e eu acho esta frase tão encantadora. O que ele basicamente está a dizer é: quando nós estamos na dúvida, não sabemos se estamos no caminho certo, se seguirmos essa bliss, essa estrelinha, essa luzinha, essa alegriazinha, mesmo que nós não saibamos nada e estejamos tudo num quarto escuro, em que só vemos negro, em que está tudo mal, se nós pararmos e realmente tentarmos encontrar um sítio que nós ainda sabemos que é verdade, algo sobre o qual ainda temos uma pequena convicção inabalável. Podemos não acreditar em nada, é tudo mentira afinal, mas há qualquer coisa que ainda é verdade. Essa coisinha é a luz ao fundo do túnel. Essa coisinha da qual tu ainda tens uma convicção inabalável, apesar de já não acreditares em nada e afinal achas que é tudo mentira. Essa coisinha que tu ainda sabes que é verdade, por muito pequena que te possa parecer, isso é a tua bliss. Então, começa a puxar por aí, follow that bliss, segue essa bliss, e se seguires essa bliss, estarás na jornada do herói. O que não quer dizer, como tu disseste muito bem há pouco, não quer dizer que a jornada seja sempre fácil, não é? A jornada da bliss também tem vilões e dragões e monstros que nos tentam liquidar, não é? E como heróis vamos ter que lutar contra eles. Mas se estiveres na jornada a seguir essa luzinha ao fundo do túnel, que é a tua alegria, estarás na jornada do herói. Então, quando eu digo isso, ajudar a ter uma vida com mais significado, mais coerência e mais bliss, é isso. Pode estar tudo errado, mas há uma coisa que eu ainda sei que é verdade, e essa coisa está na minha vida. Eu faço isso diariamente, eu integro isso em mim. Portanto, é essa a ideia. Muito bem. Olha, estávamos a falar até um bocadinho em off, de viagens, fazemos aqui um parênteses das viagens, depois voltamos ao propósito. Hum, Ao propósito da entrevista e não só, estavas-me a dizer que até te fartaste de viajar e eu disse assim: "Mas isso acontece? Como é que uma pessoa se farta de viajar?" Conta-nos lá, a grande viagem que fizeste, por onde é que andaste e porque é que tiveste homesick, ou seja, tiveste saudades de casa no fim, foi do género: "Quero a minha cama, quero a minha casa". Por acaso até é engraçado dizeres que vamos mudar de assunto, porque na verdade não vamos mudar, porque é exatamente o mesmo assunto. Em 2017 entrei assim numa crise de fé. As verdades que eu achava que eram verdades começaram a desmoronar e eu estava a ficar lá debaixo dos restos, dos edifícios que eu tinha criado da minha maneira de ver o mundo. Então virei para o Daniel e disse: leva-me daqui. E tenho a sorte de viver com uma pessoa que, quando eu digo leva-me daqui, ele diz: quando é que vamos? Então, isto foi para aí em junho de 2017 e em outubro tínhamos tudo na garagem e fomos viajar o mundo. Foi a primeira vez que eu viajei sem ter casa por voltar. Portanto, eu larguei a casa onde estava,
meti tudo numa garagem e Ai, daquelas garagens à americana, né, que se mete tudo lá para dentro. não é bem americana porque era a garagem da minha mãe, mas tirando isso não mudei a garagem. Pronto, o conceito. Sim. Então meti tudo na garagem e fomos de viagem, não comprámos bilhete de regresso e fui, a verdade é que fui a fugir, fui um bocado a fugir. Fui a fugir de estar debaixo dos destroços das minhas verdades, que afinal não eram verdade, não é? E foi uma viagem que teve tanto de uau, como teve de difícil. Fomos para vários sítios, tivemos 9 meses a viajar, tive 9 meses sem casa. E Qual depois, foi o primeiro destino? primeiro passámos, fomos para Helsínquia, porque o Daniel estava lá a dar formação, portanto o primeiro sítio para onde fomos foi para Helsínquia. Depois fizemos escala no Qatar e fomos para Bali e estivemos em Bali um mês. Depois, entretanto, fomos para a Austrália, o Daniel passou lá o aniversário dele, passámos lá o Natal, depois fomos para o Universos Paralelos, que é um festival que existe na passagem de ano no Brasil, era um sonho nosso, nós adoramos o Boom Festival, vamos sempre ao Boom Festival, sou obcecada pelo Boom Festival, é tipo o meu sítio preferido no mundo, então fomos à versão brasileira na passagem de ano, imagina, um Boom Festival, é assim, tipo, Saudades dessas festas. saudades do Boom, muitas saudades de estar num festival, de estar a dançar com amigos. Uhum. E fomos ao Universo Paralelos. Depois, entretanto, tivemos pai um mês também no Brasil. Depois, entretanto, voltei a Portugal para vir buscar o meu cão. Portanto, ele foi de viagem connosco a Síria e tive 3 meses nos Estados Unidos. Também em vários sítios a fazer formações e foi muito interessante. Pronto, e a viagem fez-se mais ou menos desta maneira. Depois, entretanto, voltei para Portugal, mas fui aos Açores dar formação, depois estivemos em Espanha. Então andámos assim. Mas houve uma altura que estávamos em LA e olhámos um para o outro e dissemos: epá, onde é que nós podemos ter a combinação destas coisas? Bom tempo, estar com amigos, segurança, e tínhamos ali mais 2 ou 3 coisas, algumas não vou dizer aqui, são mais private, mas onde é que nós podemos ter estas coisas? E estávamos assim, estávamos literalmente a debater este tema, e de repente ficávamos assim, mas podemos ter isso tudo em Portugal? Não, foi muito estranho, porque nós não tínhamos percebido que Portugal tinha tudo aquilo que nós queríamos. E eu precisei de estar 9 meses fora para perceber que Portugal tinha tudo o que eu queria. E digo que enjoei um bocadinho porque no último voo, o voo foi tão difícil, o voo em si foi tão assustador, imensa turbulência que eu pensei, ok, chegou ao fim, eu não quero viajar mais durante muito tempo. E olha, há 2 anos que não apanho o avião e estou super bem com isso. Portanto, tenho sorte de estarmos em Covid e eu estar enjoada de viajar, porque acho que quem precisa de viajar, e há muita gente que precisa para estar vivo. Até engoli em seco agora. Dei por mim a engolir em seco agora quando disseste, imagino quem vive das viagens. Hum, não, é muito interessante isso, porque realmente as viagens fazem sempre de parte do nosso percurso. Já não és a primeira pessoa aqui a falar que vamos para viagens muitas vezes para fugirmos de coisas e que nos obrigamos nessas viagens a viver situações muitas vezes limite, porque parece que nos estamos a castigar. Agora vive isto que é para ver se aguentas, não é? Parece que estamos ali a picar-nos constantemente, constantemente. É muito interessante porque já ao viajar nos põe fora da nossa, mais uma frase feita, zona de conforto, mas é assim mesmo. Viajar a cada minuto é nós estarmos sem rede, não é? Num sítio onde as É pessoas. completamente diferente para mim viajar sem ter casa para voltar. É outra maneira de É, viajar. Tu ficas noutro sítio, não é, não sei explicar muito bem isto. Não há âncora, não há ninho, não há. Eu literalmente não precisava de voltar, porque não estava a pagar uma renda aqui, não é? Portanto, eu estava tipo. E isto é estranho, é um sítio, é uma maneira diferente de se viajar, eu acho. Então. sem dúvida, sem dúvida. Olha, voltamos então um bocadinho ao propósito, Uhum. eh, porque pela tua própria experiência, a experiência das pessoas com quem trabalhas hoje em dia, o que é que nós podemos dizer que é o propósito? O que é isso? Porque nós falamos tanto do que é a nossa missão na vida, de descobrir o nosso propósito. Como é que eu sei que depende muito da pessoa e do que a pessoa quer na vida, mas há sempre Não uma sei. coisa que é igual para todos, não é? Eu adoro que faças essa pergunta porque, sinceramente, eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas demoram tanto tempo a perceber
gostam de fazer, ou o seu propósito de vida, ou o que for, ou o seu propósito naquele momento, é porque complicam muito a ideia de propósito. Tem assim uma ideia assim, muito esotérica, muito fantasmagórica, muito elaborada do que é que isto poderá ser. E na verdade o meu propósito de vida não é nada mais, nada menos do que algo que me apaixona fazer, algo que eu faço e que o tempo passa e eu nem me dou conta, algo que eu sinto que acrescenta algo a mim, acrescenta algo aos outros, eventualmente, que me dá um sentido de missão, de é por isso que eu estou vivo, e que eu tenho às vezes um jeito especial para isso, não, por um lado porque às vezes tenho jeito, por outro lado como adoro tanto fazer, pratico muito e acabo por ficar bom naquilo, e depois é isso, e que está alinhado com os meus valores, ou seja, está alinhado com a pessoa que eu sou, não é? Ou seja, se uma pessoa não come carne, não pode ser o propósito de vida dela trabalhar numa fábrica de salsichas, quer dizer, não está alinhado com os valores, por muito que ela adorasse fábricas ou o que fosse, não é? Um mau exemplo. Mas pronto, estás a perceber a ideia, portanto, tem que estar alinhado com os meus valores. Portanto, o meu propósito de vida não é nada mais do que uma coisa que eu adoro fazer, que tem um jeito particular, ou pelo menos que estou disponível, como adoro tanto, estou disponível a passar pelo percurso de me tornar bom naquilo, e que acrescenta algo ao mundo, a mim, etc., e que está alinhado com a pessoa que eu sou, com aquilo que eu acredito, com as minhas convicções, que mexe aqui com as minhas entranhas. Mas às vezes até que para ajudar os meus clientes a chegar a esta conclusão, eu até costumo perguntar o que é que te revolta? E porque o nosso propósito às vezes também está associado a uma raiva. Tipo, eu não acredito que há pessoas que estão a passar por isto mexe comigo. Há paixão aqui, onde há raiva há paixão, não é? Então às vezes também é uma forma de chegarmos lá. Esta questão, mas é uma pergunta fixe porque eu acho que as pessoas complicam, não é tão complicado assim. Não, e também, também já abordei numa das conversas, do confinamento aqui, que romantizou-se muito nos últimos anos, por exemplo, isto de: Vamos largar tudo, o meu emprego, para descobrir o meu propósito e a minha missão". E quer dizer, lá está, o propósito pode estar noutra coisa que não a profissão. Nós podemos ter uma profissão em que até nos podemos sentir medianamente resolvidos e somos bem pagos e paga os nossos caprichos e a nossa subsistência muitas vezes, mas o nosso propósito pode ser outra coisa qualquer que não, o nosso emprego, não é? Pode ser mãe, pode ser ter um jardim encantador com flores exóticas, pode ser um projeto social qualquer do qual eu não obtenho rendimentos. Nós temos que nos lembrar que cada um de nós tem coisas que precisa para estar feliz. Por exemplo, há pessoas que precisam de ter muito dinheiro para estarem bem. Há pessoas que precisam estar super fit e ter um six-pack para estarem bem. Há pessoas que precisam de ter filhos para estar bem. Cada um de nós precisa de diferentes ali, 2 ou 3 coisas que precisa para estar bem. E há pessoas, eu sou uma delas, que precisa estar realizada profissionalmente numa coisa que a apaixona para estar bem. É uma das coisas que eu preciso para estar bem. E algumas pessoas são como eu, outras não são, outras não estão nem aí, mas podem encontrar um sentido de propósito numa outra atividade que nada tem a ver com uma profissão, ou com obter rendimentos daí, ou com fazer disso a sua atividade profissional. Portanto, sem dúvida que pode ser muitas outras coisas. E muitas vezes estar relacionado, lá está, com o outro, trabalhar para o outro, ou seja: mas o que é que eu ando aqui a fazer que não faço nada para esta". Se calhar é o toque de raiva, não é? Assim, a sociedade não evolui, então espera lá, vou eu fazer aqui a minha parte, o que me compete, para que isto seja menos injusto para estas pessoas, para que a sociedade possa evoluir de uma forma diferente? Pode ser ou não, porque lá está, há pessoas para quem contribuir para um mundo melhor é algo que elas precisam para estar bem. Há outras que não estão nem aí e está tudo certo. Estás a perceber? E às vezes acontece isso. Lembro-me de um cliente meu que percebemos nas sessões que o que ele queria era importar carros elétricos da Alemanha e trazer para cá para vender. E ele ficou todo entusiasmado. Depois na sessão a seguir chegou e estava meio desiludido. Então, mas o que é que aconteceu? Estavas tão entusiasmado com a ideia? Opa, comecei a pensar, é isto que é o meu propósito. Ele adorava carros, era a coisa que lhe trazia mais pica na vida, ele passava horas a investigar sobre aqueles temas, se ele pudesse passava os dias dele todo a fazer isso, super encantado com a ideia, mas quando pôs o peso que tinha que ter um impacto qualquer, ele começou a achar que aquilo que lhe dá prazer não é suficiente, mas há pessoas para quem isso não é prioritário, para quem isso não é importante, e está tudo certo, não são Então, mesmo bonitas pessoas por causa disso. Eu acho que eu acredito que temos um papel, cada um de nós, no nosso bem-estar. E só isso, há uma frase do Jung que eu adoro, que eu pus no Instagram há uns dias, que é se. Não me lembro bem da frase, tenho pena porque
o Jung a escrever, é assim, tipo mestre, mas ele diz qualquer coisa deste género: se nós nos cumprirmos a nós, já estaremos a fazer alguma coisa muito especial pelo mundo. Só por nos cumprirmos a nós, já estamos a ajudar o mundo de alguma maneira. E, portanto, eu acredito mesmo nisso. Só por me cumprir a mim, eu já estou a contribuir para um mundo melhor. Quanto mais não seja, porque vou estar bem e porque não vou estar, olha, como começámos a nossa conversa, a culpar toda a gente, a descarregar em toda a gente, ou mal disposto com toda a gente. Porquê? Porque estou bem. E quando nós estamos bem, o mundo fica melhor. Portanto, isto são as minhas convicções. Eu estava a tentar procurar aqui a frase que tu falas, mas tu tens realmente muitos deles. Yeah, Tens imensas dele, ele realmente é um poço de yeah. boas reflexões, não é? Hum, eu também gostava de falar contigo sobre os padrões que muitas vezes, lá está, nos impedem de darmos o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é ir ter com um coach para termos o acompanhamento, não é? Hum, muitas vezes é falado da autossabotagem, ou seja, nós acharmos que não somos capazes de certas coisas. É muito o que te surge quando tens clientes ou é mais essa dificuldade de perceber qual é o propósito? Muito fixe também essa pergunta, porque de facto é uma das coisas que eu também digo no início do meu livro. A maior parte das pessoas, quando chega, acha que não sabe qual é o seu propósito, mas na verdade elas sabem, não conseguem admitir para elas que é aquela outra coisa tão estranha que os pais vão achar mal e que elas próprias sempre tiveram preconceitos sobre aquilo. E agora, então, coaching é uma cena surreal. A malta tem preconceitos contra o coaching, eu não percebo porquê, é a melhor profissão do mundo. Até pessoas que querem ser coach chegam ao pé de mim e dizem: então, mas eu agora vou ser coach, até tenho vergonha de dizer que sou coach, mas porquê? Tipo, meu Deus, há tanta coisa horrível no mundo, coaching não é de todo uma delas. Mas pronto, mas isto para dizer que padrões é que impedem? Sem dúvida que os preconceitos sobre os seus próprios desejos, os preconceitos sobre as coisas que apaixonam as próprias pessoas, ou aquilo não tem valor, ou aquilo não vou conseguir ganhar dinheiro com isso e, portanto, se calhar não é boa ideia. Misturam assuntos que não são para misturar. Uma coisa é o que te apaixona, outra coisa é como é que vais ganhar dinheiro com isso. E ambas as coisas são importantes pensar, mas eu não posso misturar quando estou a tentar descobrir o que é que eu quero fazer. Porque se eu não tenho a resposta óbvia logo, olha, o Big vem aqui dizer Que fofo. como é que vou ganhar dinheiro com isso? E é normal que não tenhas a resposta óbvia logo de como é que vais ganhar dinheiro com isso, porque não é para ter, porque ganhar dinheiro com um projeto é uma coisa que é preciso pensar muito e, portanto, é normal que não tenhas logo a resposta óbvia. E deitar hipóteses fora, porque eu não sei como é que vou ganhar dinheiro com isto, é uma coisa que acontece imenso e é uma pena. Portanto, é uma das coisas que eu ajudo os meus clientes a fazer. Já vamos falar do dinheiro, já vamos falar do dinheiro, vamos primeiro falar do que tu gostas. Estou sempre a separar estes assuntos e finalmente eles conseguem perceber o que é que gostam de fazer. E depois então nós pensamos em soluções sobre como é que vamos ganhar dinheiro com isso. Depois outra coisa é o desvalorizar. Então, mas eu agora vou ser artista. Então, mas eu agora vou fazer ilustrações para livros de crianças. Mas eu sou economista ou sou contabilista, tenho aqui um curso, sou advogado, tenho aqui, sou o senhor doutor e agora vou andar a vender casas. Mas o que é isto? Então as pessoas têm preconceitos em relação aos seus próprios desejos. E depois, ainda ia ter outra hipótese, mas eu já não me estou a lembrar qual é que é a outra situação que acontece. E depois as pessoas não acreditam nelas, ou seja, as pessoas, e eu quando digo pessoas, eu gosto sempre de dizer, incluindo eu, ok, malta, eu também sou uma pessoa, portanto, quando eu digo pessoas. Havia um autor que dizia isso, ou foi numa entrevista qualquer que dizia assim: "Nós caímos muito nisto de", principalmente nos jornalistas também, nós dizemos muito isso, as Yeah, pessoas. Mas yeah. assim, tu és uma pessoa, já fizeste isso, então diz: "Eu". Sim, sim, Diz, custa um bocadinho dizer: "Eu". eu também, porque é um dos motivos pelos quais eu procuro coaches e procuro psicoterapia, porque também vou à procura disso, também vou à procura, e era essa a última coisa que eu ia dizer sobre isto, que é, eu acho que uma das principais funções que nós temos como coach é dizer às pessoas que sim, é dizer às pessoas que elas estão certas. Claro que queres isso, claro que sim, estás certo, bora, vamos a isso. É como se as pessoas e eu fôssemos à procura de uma autorização para podermos ser quem somos. Vamos à procura de uma validação do nosso sonho. Isto é válido? Joe, diz-me, isto é válido? Claro que é válido. Claro que sim, faz-te feliz? Bora! Como é que vamos fazer? Epá, não sei,
vamos descobrir juntos, não é? E eu também vou à procura disso quando vou à procura de. Eu costumo dizer isto aos meus alunos da certificação de coaching. Acho que, por muita técnica que haja, há uma coisa que é tão importante como terapeutas ou como coaches, que é o nosso cliente sentir que quando chega às consultas ou às sessões, aquele é um espaço onde ele é sempre amado, por muito merda que ele tenha feito, por muito boa pessoa que ele seja, ele vai sempre ser amado, amado no contexto terapêutico, no contexto de relação de coaching. E é uma das coisas que eu adoro quando tenho um bom terapeuta ou um bom coach, é eu aqui posso ser eu. Eu posso falar da maior cagada que fiz esta semana e o meu coach vai me ajudar a pensar sobre isso. O que é que isso diz sobre mim? Porquê é que isto aconteceu? Sem me julgar, sem me dizer que eu sou má pessoa por causa disso, porque eu própria digo a mim mesma que eu sou má pessoa por causa disto. E então tem alguém de fora que me diz: Ei, és um ser humano. E então eu acho que, como coach, um dos nossos principais papéis, e gosto muito de dizer isto aos meus alunos, é isto: é dizer aos nossos clientes que sim, que eles podem, que eles estão certos em querer o que querem. Não há nada de errado com os sonhos deles, com os nossos sonhos. E então, sem dúvida, acho que esses são os principais padrões que dificultam as pessoas de dar o primeiro passo. Mas quando conseguem dar o primeiro passo, ter uma conversa com alguém que é tão incondicional assim, pode ser um amigo, pode ser um coach, pode ser um familiar. Se tiverem a sorte, não há muita gente, infelizmente, que consegue ter conversas assim connosco, conseguem dar esse primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil. Como diz o Joseph Campbell, o tal da jornada do herói, ele ensina-nos que a jornada tem 3 etapas. E quando entramos na segunda etapa, que é a etapa da jornada em si, em que vamos lutar com os dragões, a primeira parte é o atravessar do portal, o atravessar do primeiro portal, que em inglês diz the crossing of the first threshold. Eu acho isto super, super poético. Então, ele no livro explica isso, que o crossing of the first threshold, o atravessar do primeiro portal, muitas vezes é o mais difícil. Uma vez que atravessamos o primeiro portal, o resto já se faz. Com mais cicatriz, menos cicatriz, mais nódoa negra, menos nódoa negra, mas o resto já acontece. E aqui fica um exemplo de como o modelo da jornada do herói é tão simbólico para aquilo que é as nossas vidas, não é? Muito bem. Olha, tu falas sempre para todos e para todas, portanto, tu tanto dás consultas a homens como para mulheres, mas maioritariamente são mulheres que te procuram, Sim, eu até tanto, costumo tanto para a certificação como para. Eu até costumo brincar com os meus alunos, porque tenho sempre, imagina, 35 mulheres e um homem. Estás a ver? Então eu chego às aulas e digo, olá a todas e a todo. Digo sem mais. Então, sim, é mais mulheres. E isso eu acho que é muito representativo, porque cada vez mais mulheres estão a entrar, isto é verdadeiramente uma imersão de entrada nestes campos em que nós nos conhecemos melhor e ajudamos outros também a terem essas ferramentas para se conhecerem melhor. Em que medida é que tu achas que toda esta nova vaga ajuda no empoderamento feminino, por exemplo? A vaga em relação ao desenvolvimento pessoal? Exatamente, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu acho que só pode ser bom, não é? Porque empoderamento tem que começar com autoconhecimento, não é? Portanto, eu só posso eh, ter poder pessoal uma vez que eu conheço o meu poder pessoal, sei qual é que ele é. Portanto, só pode ser benéfico. Ao mesmo tempo que me inspira o facto de ter turmas com tantas mulheres e dentro de mim haver uma frase que é nós vamos dominar isto tudo, porque só pode ser, só nós é que estamos a pensar e a aprofundar-nos, portanto, haver uma parte de mim que se alegra, há uma parte de mim que se preocupa, porque tenho pena que seja uma coisa tão neste momento mais exclusiva das mulheres. Estás aí? Acho que Estou sim senhora. e então há uma parte de mim que me preocupa em relação ao nosso futuro quando a maior parte das pessoas que procuram este trabalho tão corajoso de autoconhecimento e aprofundamento somos só nós, não é? Mas eu também acho que tem a ver com o facto que eu atraio mais um público feminino, portanto acho que não tem só a ver com isso. Há formadores que conseguem atrair, tipo, imagina, 25% de homens, mas mesmo assim é um número significativamente mais baixo. Ao mesmo tempo que me inspira, preocupa-me um bocadinho que sejamos principalmente nós a procurar isto, porque acho que o mundo não se faz só de 50% das pessoas, o mundo faz
de toda a gente, não é? As mudanças acontecem quando a maior parte das pessoas querem que elas aconteçam. Então é isso. Muito interessante. Olha, Joana, muito obrigada pela entrevista, por ter estado aqui conosco e sigam a Joana então no site que eu vou deixar aqui também no direto do Facebook. Sigam-na também para mais informações e para lerem o livro dela, que eu gosto da mensagem, seja ela pimba ou não, tu consegues, you can do it. Obrigada, Joana, um beijinho muito grande. Até breve a todos. Tchau!